Por que o irmão Zong ainda não está aqui? O irmão Zhang saiu por um momento. Eles deviam estar aqui. O que pode ser? O irmão Zhang está aqui. Oi, todos Os irmãos estão e aqui. irmãs estão todos aqui. Irmão Zhang, como irmão vai? Shu, finalmente chegaram. Estávamos preocupados com vocês. Como o senhor Graças a Deus por cuidar de nós. Isso mesmo. Irmão Zhang, irmão Shu, vamos nos sentar e conversar. Graças a Deus. Os pastores e os presbíteros vêm agindo como loucos quando nos veem, acreditando em Deus Todo-Poderoso. Eles assediam os irmãos e as irmãs por toda parte, evitando que estudemos o verdadeiro caminho. Eles até nos avisaram que quem acreditar da Relâmpago do Oriente será expulso. E até trouxeram a polícia para prender aqueles que acreditam em Deus. Eles não são traidores como Judas? Sim. Eles se intitulam crentes no Senhor. É verdade. Esses pastores e presbíteros são capazes de qualquer delito. Hoje eu vi quem eles são. Não é exagero dizer que são fariseus. É verdade. Nos impedem de estudar o verdadeiro caminho, não nos deixam aceitar Deus Todo-Poderoso. É verdade. Eles estão protegendo o rebanho ao fazer isso. Proteger o rebanho e a igreja não exige que nos proíbam de estudar o verdadeiro caminho. É verdade. Se todas as ovelhas forem roubadas, para quem os pastores e presbíteros pregarão? Não vão ficar sem trabalho? Exatamente. Irmão Zhang, irmão Shu, desde que começamos a estudar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, os pastores religiosos e os presbíteros condenam Deus Todo-Poderoso freneticamente. Sim. Fazendo tudo o que podem para nos impedir de estudar o verdadeiro caminho. Isso não difere em nada da forma como os fariseus judeus resistiram e condenaram o Senhor Jesus. Certo. Eu andei ponderando esses últimos dias. Por que Deus apareceu 2 vezes encarnado para agir e 2 vezes encontra a condenação coletiva e a perseguição da comunidade religiosa e do governo ateu? Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso aparece e age para expressar a verdade, falando e operando para a purificação e salvação da humanidade. Por que a comunidade religiosa e o governo comunista chinês são tão rancorosos contra Cristo que até mobilizam a imprensa e as forças da polícia armada para condenar, blasfemar, prender e exterminar Cristo? Isso me faz lembrar de quando o rei Herodes soube do nascimento do rei dos judeus, ou seja, do Senhor Jesus. Ele mandou matar todos os bebês masculinos com menos de 2 anos em Belém. Preferiu assassinar milhares de bebês inocentes do que poupar a Cristo. É verdade. Quando Deus veio encarnado para a salvação da humanidade, por que a comunidade religiosa e o governo não saudaram sua chegada, mas condenaram e blasfemaram contra a aparição e a obra de Deus? Por que eles acabaram com os recursos de todo o país para crucificar Cristo a qualquer custo? Sim. Por que a humanidade é tão cruel e tão rancorosa com Deus? Sim, por quê? Eu não consigo entender essas questões. Gostaria que vocês me comunicassem. Está bem. Esta questão que o irmão Zhang levantou é muito importante. E poucos na humanidade conseguem entendê-la a fundo. É verdade. O desafio selvagem da humanidade contra Deus tornou-se notícia. Sim. E a tragédia histórica de Cristo encarnado sendo crucificado está sendo representada novamente. Isso não é verdade? Sim, realmente é. É verdade. O Senhor Jesus disse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amém. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, odiou a mim. Amém. Geração perversa é esta. Em 1 João 5,19 está escrito: o mundo inteiro jaz no maligno. Amém. Nós não entendemos bem quando lemos essas palavras na Bíblia anteriormente. Só quando vimos que as 2 encarnações de Deus sofreram a condenação, a caçada e a repressão da união dos governos ateus e com o mundo religioso, é que entendemos que essas palavras da Bíblia são de fato verdadeiras. Amém. Amém. Os feitos da humanidade e as atitudes que tomam em relação a Cristo são bastante para provar que o mundo inteiro está sob controle de Satanás e de seu poder. Sim. É verdade. Hoje em dia, a maioria de nós pode ver claramente
que grande parte dos pastores e presbíteros do mundo religioso é formada pessoas que desafiam, condenam e negam Cristo. E que o mundo religioso há muito tempo foi controlado por esses fariseus e anticristos hipócritas. Sim, é verdade. Ele tem razão. Isso Quando está correto. Deus encarnado se manifesta e opera, os pastores e presbíteros do mundo religioso são os primeiros a se erguer e condenar e desafiá-lo. Isso é inevitável. Amém. O governo do Partido Comunista Chinês é um regime satânico que odeia a verdade e desafia a Deus, prendendo e perseguindo cristãos. Certo. Quando o Cristo dos últimos dias veio se manifestar e realizar sua obra na China, o governo do Partido Comunista Chinês iniciou uma caça selvagem, tentando prendê-lo e exterminá-lo, causando repercussão no mundo inteiro. Sim, é isso mesmo. Esse fato cumpriu a profecia do Senhor Jesus. Pois, assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Amém. Deus encarnou 2 vezes dentre os homens para falar e operar, para redimir e salvar a humanidade, sofrendo ambas as vezes a condenação, a blasfêmia, a caça e a repressão da união dos líderes religiosos com o partido reinante. Sim. Tal fato é o suficiente para provar que este mundo é muito sombrio e mau e que a humanidade foi muito corrompida. Certo. A humanidade tornou-se tão corrompida e degenerada que passou a odiar a verdade, estimando o mal e colocando-se contra Deus. Amém. De fato. Ela transformou-se na prole de Satanás, sendo incapaz de tolerar a existência de Deus. É isso mesmo. A manifestação e a obra do Deus encarnado devem sofrer a perseguição e o abandono. Todos conseguem ver esse fato claramente, não? Sim, é verdade. Quanto ao motivo da humanidade desafiar o Senhor, Deus Todo-Poderoso revelou esse aspecto da verdade. E tudo se esclarecerá quando tivermos lido as suas palavras. Graças a Deus. Essas palavras são maravilhosas. Deus Todo-Poderoso diz: a humanidade desenvolveu-se ao longo de dezenas de milhares de anos de história para chegar aonde chegou hoje. No entanto, a humanidade da minha criação original de tempos atrás se afundou na degeneração. Agora deixou de ser o que eu quero. E, portanto, como parece aos meus olhos, já não merece mais o nome de humanidade. Essas pessoas são a escória da humanidade que Satanás capturou. Cadáveres ambulantes, putrefatos em que Satanás vive e dos quais se revestiu. As pessoas nem ao menos acreditam na minha existência, nem se comprazem com a minha vinda. A origem da oposição do homem a Deus, da rebeldia contra Deus, é sua corrupção por Satanás. Porque ele foi corrompido por Satanás, a consciência do homem se tornou entorpecida, ele é imoral. Seus pensamentos são degenerados e ele tem uma percepção mental atrasada. Antes de ser corrompido por Satanás, o homem naturalmente seguia a Deus e obedecia às suas palavras. Tinha bom senso, uma boa consciência e uma humanidade normal. Depois de corrompido por Satanás, seu sentido original, sua consciência e sua humanidade foram embotados e comprometidos por Satanás. Assim, o homem perdeu a obediência e o amor para com Deus. O sentido do homem se tornou aberrante, seu caráter se equiparou ao de um animal. Sim. Sua rebeldia contra Deus é cada vez mais frequente e penosa. No entanto, o homem ainda não sabe disso nem reconhece essa situação. Apenas se opõe e se rebela cegamente. Amém. É verdade. A humanidade não é nada senão meu inimigo. A humanidade é o diabo que se opõe e desobedece a mim. A humanidade não é senão a prole do diabo amaldiçoada por mim. A humanidade não é senão a descendência do arcanjo que me traiu. A humanidade não é senão a herança do diabo que, detestado e rejeitado por mim há muito tempo, tem sido meu inimigo irreconciliável desde então. Vou ler algumas passagens. Está bem. Satanás corrompe as pessoas por meio da educação e da influência dos governos nacionais, dos famosos e grandes. Suas mentiras e absurdos agora fazem parte da vida e da natureza do homem, cada um por si. E o demônio fica por último, é um ditado popular satânico que tem sido plantado em cada um e se tornado parte da vida humana.
Existem alguns outros dizeres da filosofia de vida que também são semelhantes. Satanás educa as pessoas por meio da boa cultura tradicional de cada nação, fazendo com que a humanidade caia e afunde em um crescente abismo de destruição. E, no final, as pessoas são destruídas por Deus por servirem a Satanás e resistirem a Deus. Amém. Nascido numa terra tão imunda, o homem vem sendo gravemente empesteado pela sociedade, influenciado pela ética feudal e instruído nos institutos da mais elevada aprendizagem. O pensamento distorcido, a moralidade corrupta, a visão mesquinha da vida, a filosofia desprezível, uma existência absolutamente sem valor, estilo de vida e costumes depravados. Todas essas coisas foram severamente introduzidas no coração do homem e atacaram e comprometeram severamente a sua consciência. Como consequência, o homem está cada vez mais distante de Deus e cada vez mais se opõe a Ele. Amém. Amém. Permitam-me ler. Está bem. Desde que o homem dispôs das ciências sociais, a mente humana foi ocupada pela ciência e pelo conhecimento. Depois, ciência e conhecimento tornaram-se ferramentas para governar a humanidade e não houve mais espaço suficiente para o homem adorar a Deus. Não houve mais condições favoráveis para a adoração a Deus. A posição de Deus no coração do homem decresceu mais ainda. O mundo que não tem lugar para Deus no coração humano é escuro, vazio e sem esperança. E assim surgiram muitos cientistas sociais, historiadores e políticos para elaborar teorias que preenchem o coração e a mente humana. Teorias no campo da ciência social, a teoria da evolução humana e outras que contestam a verdade de que Deus criou o homem. Dessa forma, aqueles que acreditam que Deus criou todas as coisas se reduzem a cada vez menos. Já a quantidade dos que acreditam na teoria da evolução cresce cada vez mais. Mais e mais pessoas consideram como mitos e lendas os registros da obra de Deus e de suas palavras na era do Antigo Testamento. No seu coração, essas pessoas se tornam indiferentes à dignidade e à grandeza de Deus, ao dogma de que Deus existe e mantém a soberania sobre todas as coisas. A sobrevivência da humanidade e o destino de países e nações não têm mais importância para elas. O homem vive em um mundo vazio, preocupado apenas com comer, beber e buscar o prazer. Amém. 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 Graças a Deus Todo-Poderoso. Ninguém busca, de maneira diligente, seguir os passos ou a aparição de Deus. Ninguém deseja existir sendo cuidado e guardado por Deus. Ao contrário, eles preferem a corrupção de Satanás e do mal para adaptar-se a este mundo e as regras de vida que os homens ímpios seguem. Nesse ponto, o coração e o espírito do homem são sacrificados a Satanás e tornam-se seu sustento. Além disso, o coração e o espírito humano transformam-se em lugar de residência e diversão para Satanás. Dessa forma, o homem inconscientemente perde sua compreensão acerca dos princípios de ser humano, do valor e do propósito da existência humana. As leis de Deus e a aliança entre Deus e o homem gradualmente desaparecem do coração do homem. E ele já não busca ou presta atenção em Deus. Conforme o tempo passa, o homem não entende mais porque Deus o criou. Não compreende mais as palavras que vêm da boca de Deus, nem percebe tudo o que é de Deus. O homem começa a resistir às leis e aos decretos de Deus. O coração e o espírito do homem ficam amortecidos. Deus perde o homem de sua criação original. E o homem perde a raiz de seu princípio.
Essa é a aflição desta espécie humana. Amém. Amém. Durante milhares de anos, essa foi a terra da imundície. É de uma sujeira insuportável. A miséria é abundante. Fantasmas pairam em cada canto, enganando e iludindo, fazendo acusações sem base, sendo impiedosos e perversos, pisoteando essa cidade fantasma e a deixando coberta de cadáveres. O fedor da podridão cobre a terra e toma conta do ar, e é fortemente vigiada. Quem é capaz de enxergar o mundo além dos céus? O demônio amarra com força todo o corpo do homem, arranca seus olhos e sela seus lábios com firmeza. O rei dos diabos tem tumultuado há vários milhares de anos, até o dia de hoje, quando ainda mantém forte vigilância sobre a cidade fantasma, como se fosse um palácio de demônios impenetrável. Essa matilha de cães de guarda, enquanto isso, observa com olhos hostis, com profundo medo de que Deus os pegue desprevenidos e os extermine, deixando-os sem um lugar de paz e felicidade. Como as pessoas de uma cidade fantasma assim puderam um dia ter visto Deus? Algum dia já desfrutaram do carinho e do amor de Deus? Que reconhecimento tem das questões do mundo humano? Quem entre elas é capaz de compreender a vontade ávida de Deus? Portanto, não é de surpreender que o Deus encarnado continue completamente escondido. Em uma sociedade obscura como essa, onde os demônios são impiedosos e desumanos, como é que o rei dos diabos, que mata pessoas em um piscar de olhos, tolera a existência de um Deus que é amoroso, gentil e também santo? Como poderia aplaudir e comemorar a chegada de Deus? Lacaios retribuem bondade com ódio. Há muito desdenho de Deus. Abusam de Deus. São selvagens ao extremo. Não têm o menor respeito por Deus. Saqueiam e pilham. Perderam toda a consciência. Não têm nenhum resquício de bondade. E tentam os inocentes a ser insensatos. Ancestrais dos antigos, líderes adorados, todos eles se opõem a Deus. Sua interferência deixou tudo sob o céu em estado de escuridão e caos. Liberdade religiosa, direitos e interesses legítimos dos cidadãos são todos truques para encobrir o pecado. Por que erguer um obstáculo assim tão intransponível à obra de Deus? Por que usar tantos truques para enganar o povo de Deus? Onde estão a verdadeira liberdade e os direitos e interesses legítimos? Onde está a justiça? Onde está o conforto? Onde está o aconchego? Por que usar artimanhas ardilosas para enganar o povo de Deus? Por que usar forças para suprimir a vinda de Deus? Por que não permitir que Deus circule livremente pela terra que Ele criou? Por que cercar Deus até que Ele não tenha mais onde descansar a cabeça? Onde está o aconchego entre os homens? Onde está o acolhimento entre as pessoas? Por que causar um anseio tão desesperador assim em Deus? Por que fazer Deus clamar vez após outra? Por que forçar Deus a se preocupar com seu amado filho? Por que esta sociedade obscura e seus cães de guarda deploráveis não permitem que Deus circule livremente entre o mundo que Ele criou? Amém. Amém. Essas palavras revelam de forma prática. Deus Todo-Poderoso falou claramente sobre as fontes e a situação atual da corrupção da humanidade. Com toda certeza. Lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso, entendemos questões como por que há tanta escuridão e maldade no mundo? Por que a humanidade resiste com tanto fanatismo a Deus? E qual é a verdade e a essência da corrupção do homem por Satanás, correto? Graças a Deus. Ganhamos muito. A maldade e a escuridão desses tempos servem para provar que a corrupção da humanidade nas mãos de Satanás é profunda. Quantas pessoas têm sede da manifestação de Deus e estão dispostos a receber sua volta? Quantos amam ouvir a palavra de Deus e aceitar a verdade? Quantos estudam e buscam a obra de Deus dos últimos dias? Ninguém. Sim. A maioria das pessoas não só ignora essas coisas, elas ouvem as mentiras do governo satânico do Partido Comunista Chinês e operam com as forças de Satanás para resistir e condenar Deus Todo-Poderoso. Esses são fatos que todos entendem claramente. Não tenho dúvida. Apesar de haver muitas pessoas com fé em Deus, quantas conseguem aceitar a verdade, buscá-la e submeterem-se a Deus? Se lembrarmos do tempo em que o Senhor Jesus se manifestou para realizar sua obra, todo o povo judeu seguiu os sumos sacerdotes, os escribas e os fariseus na resistência e condenação do Senhor Jesus.
Nos últimos dias, quando Deus Todo-Poderoso apareceu para realizar sua obra, a maioria dos pastores e presbíteros do mundo religioso passou a resistir e condenar Deus Todo-Poderoso. Chegaram, inclusive, a lacrar suas igrejas para não permitir que os crentes estudem o verdadeiro caminho. É o suficiente para mostrar que esse mundo atual está repleto de escuridão e maldade. A humanidade está entediada, odeia a verdade e abandonou Deus, escolhendo ficar contra ele. A raiz da escuridão e da maldade do mundo é o controle da humanidade por Satanás. E o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Amém. Amém. Nos últimos milhares de anos, Satanás usou o ateísmo, a teoria da evolução e o materialismo como outros ensinamentos nocivos para enganar e corromper a humanidade. Isso fez com que tivessem uma fé cega em várias mentiras dos reis dos demônios e de grandes homens que disseram coisas como: este mundo é completamente desprovido de Deus e nunca houve um Salvador. O homem pode lutar contra céu e terra e conquistar a natureza. O destino de cada um está em suas próprias mãos. Cada um por si e o demônio fica por último. Aqueles que trabalham com suas mentes governam os outros e aqueles que trabalham com as mãos são governados. O dinheiro faz o mundo girar. Uma mente pequena não faz um cavalheiro e não existe homem de verdade sem veneno. E assim por diante. É verdade. A humanidade foi enganada e corrompida por esses ensinamentos maldosos que a tornou arrogante, enganadora, egoísta, gananciosa e cruel. Não há homem que fale sobre humanismo e moralidade, sobre consciência e razão. E nenhuma pessoa que fale sobre ser honesto. Certo. Em busca de fama e de status, os homens lutam entre si, como cães, e tramam e trapaceiam uns contra os outros, chegam até a se matar. Por diferentes interesses, as nações lutam entre si em conflitos incessantes. Não é o resultado da corrupção da humanidade por Satanás? Sim. Isso é verdade. Esses fatos mostram que a humanidade foi completamente corrompida por Satanás, tornando-se descendente do maligno. A humanidade se tornou uma força do mal que hostiliza Deus. Amém. Sim, isso é verdade. Por isso, quando Deus se tornou carne 2 vezes para falar e realizar sua obra entre os homens, a humanidade corrupta resistiu, condenou e abandonou Deus nas 2 ocasiões, chegando até a crucificá-lo. Esses são alguns dos fatos pelos quais a humanidade resiste a Deus. Isso está claro para vocês, meus amigos? Graças a Deus. A forma como foi comunicado esclareceu as questões. Tudo aquilo que vocês comunicaram foram fatos. Este mundo está muito sombrio e mau. Sim, de fato. O Partido Comunista domina a China há mais de 60 anos, suprimindo enlouquecidamente e perseguindo as crenças religiosas, ao mesmo tempo em que determina que o cristianismo e o catolicismo são seitas, rotulando a Bíblia como um livro de seita a ser queimado e destruído, demolindo igrejas e cruzes por toda parte, e detendo arbitrariamente, prendendo e aprisionando cristãos, deixando inúmeros cristãos desalojados e sem teto. De fato. Um número incontável de pessoas foi impedido de ter crenças religiosas e até mesmo privado do direito à vida. Membros da família de incontáveis cristãos foram demitidos do serviço público. Seus filhos foram impedidos de estudar em universidades, conseguir empregos e até mesmo de deixarem o país. A que ponto o mundo chegou? Eu também me pergunto isso. A China é praticamente uma prisão infernal, onde a liberdade religiosa não existe e até mesmo o direito à vida é restringido. O Partido Comunista não permite que crentes em Deus vivam, preferindo até mesmo matar todos eles. É verdade. O governo do PCC é um grupo cruel que detesta a verdade e odeia a Deus. Amém. É verdade. Exatamente. Tem razão. O Partido Comunista Chinês mal pode esperar para exterminar todos os que creem em Deus. Desde a criação da República Popular da China até a Revolução Cultural, a perseguição do Partido Comunista Chinês aos cristãos não teve fim. Desde 1980, depois do início da agenciada Reforma e Abertura, as campanhas unificadas do PCC de prisão e detenção contra cristãos nunca pararam. Ele está certo. Lembro das campanhas unificadas de prisão e detenção de 1983, 1987, 1991, 1996 e 1998. Assim como de 2002, 2003, 2004, 2008 e 2009. Principalmente a campanha pública unificada na nação inteira de prisão e detenção de 2012. A Operação Trovão da Primavera em 2013. E Batalha dos 100 Dias em 2014. Todas elas foram caracterizadas por ataques surpresa e prisões secretas. Certo.
ocasionando pânico generalizado e agitação, transformando a vida na China em uma prisão macabra. Até que o Partido Comunista Chinês seja destruído, não haverá um dia de paz para o povo chinês. E os cristãos serão perseguidos e correrão perigo. Certo. Vai depressa, vasculhem! O que estão fazendo? O que estão fazendo? Zhong Xin está em casa? Onde está Zhong Xin? Eu não sei. Fala! Você não sabe? Velho idiota! Diga de novo que não sabe! Vovô, o senhor está bem? Eu estou bem. Por que batem nas pessoas? O que há de mais bater em pessoas, seu nojentinho? Onde está seu pai? Fale logo! O meu pai não me disse. Como é que eu vou saber? Droga! Você não sabe! Fale! Onde está Zhong Xin? Gente, o Partido Comunista Chinês não é detestável? Isso é detestável. A repressão demente do Partido Comunista Chinês contra Relâmpago do Oriente criou uma agitação no mundo todo. Muitas pessoas não percebem porque elas resistem e se opõem a Deus de forma tão frenética. Por quê? Precisamente porque o Deus Todo-Poderoso encarnado proferiu tantas verdades. Amém. Em A Palavra Manifesta em Carne. Foi esse livro que abalou toda a religiosa. Muitos que acreditam no Senhor ouviram os discursos de Deus Todo-Poderoso. Os afirmaram como a voz de Deus e sua obra. Se voltaram para Ele. Amém. Amém. O aumento constante daqueles que proclamam e testemunham Deus Todo-Poderoso fez com que o Partido Comunista Chinês entrasse em pânico. O PCC prendeu muitos dos que testemunharam a favor de Deus evangelizando e confiscou muitas edições do A Palavra Manifesta em Carne. Eles pesquisam este livro todos os dias e cada vez mais o consideram formidável. Ele tem a capacidade de conquistar todos. Por mais que o Partido Comunista Chinês tente difamar, julgar e desacreditar Deus Todo-Poderoso, ele não ousa tornar a Palavra Manifesta em Carne conhecido pelo público. Ele não faz a menor menção daquilo que Deus Todo-Poderoso proferiu. Por quê? Eles são tão indiferentes a respeito de A Palavra Manifesta em Carne. Eles temem que o mundo todo veja que Deus se manifestou realizando sua obra no Oriente, que o Salvador da humanidade apareceu no Oriente e que ali está a esperança da humanidade. Amém. Que graças a Deus. Porque o Partido Comunista Chinês teme que a humanidade leia a Palavra Manifesta em Carne. Por quê? Porque o livro é a voz de Deus, a declaração da verdade e a luz verdadeira que surgiu no Oriente. Amém. Graças a Deus. O PCC é o regime de Satanás, o mais cruel de todos e o que mais odeia a verdade. Ele teme, principalmente, que a verdade chegue ao mundo do homem, que a humanidade a aceite. Que Deus assuma o poder como rei para governar o mundo do homem. E que o reino de Cristo apareça na terra. Amém. Assim, o PCC persegue e caça Cristo loucamente. E usa as redes de mídia para forjar de forma imoral a publicidade, acusando e desacreditando falsamente a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Ele, inclusive, usa a Força Policial Nacional para suprimir de forma preponderante, prender e perseguir os escolhidos por Deus. Sem ter onde se esconder, os escolhidos de Deus foram forçados ao exílio por causa da perseguição do PCC. O governo chinês estendeu sua mão cruel para todos os países, usando de meios políticos, econômicos e diplomáticos para pressionar alguns deles. E fazer com que os cristãos que escaparam para o exterior sejam extraditados para a China, para torturá-los e persegui-los. Que desprezível. E ainda mais detestável é que o PCC também prende e persegue os parentes dos cristãos que foram para o exterior, para ameaçar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. O partido os força a viajarem para o exterior e destruir a Igreja de Deus Todo-Poderoso em todos os países. E tenta, através de canais diplomáticos, difamar e incriminar a Igreja de Deus Todo-Poderoso para iludir com boatos, manipular a opinião pública e desacreditá-la. O PCC incita os governos e as pessoas de outros países a rejeitarem a Igreja de Deus Todo-Poderoso, extraditando os seus membros. Seu objetivo é obstruir, restringir e suprimir a difusão da Igreja de Deus Todo-Poderoso e seu trabalho de evangelização no exterior. Isso é muito desprezível. Vocês não diriam que o Partido Comunista Chinês é o demônio Satanás que odeia a verdade e Deus? Sim, é o demônio. O PCC é especialista no abuso cruel das pessoas e em devorar almas. É um demônio que devora os homens sem cuspir os ossos. Amém. Ele diz a verdade. Agora todos enxergam o verdadeiro motivo pelo qual o governo chinês e o PCC
condenam loucamente Deus Todo-Poderoso, não é? Sim, é verdade. Agora está claro. Eles são sábias palavras. Mencionar a perseguição dos cristãos pelo Partido Comunista faz doer meu coração. Durante a estação de atividade rural da primavera, no ano passado, meu filho foi levado pela polícia do Partido Comunista Chinês por crer em Deus. Meu marido e eu estávamos doentes, incapazes de trabalhar na fazenda. O principal arrimo de trabalho da família foi levado por eles. Choramos o dia todo. Tentamos de todas as maneiras, mas não conseguimos tirá-lo da prisão. O Partido Comunista Chinês o sentenciou a 3 anos de prisão. Este ano, tivemos que gastar dinheiro para contratar ajudantes para plantar. Independente do resultado, nem sabemos ao certo se haverá colheita de outono esse ano. Podemos culpar nossa fé por isso? Nossa fé em Deus é a senda certa. Por que o Partido Comunista Chinês nos persegue assim? Ele torna a vida tão difícil para nós. O PCC é um demônio devorador de humanos que não tem preocupação com a vida dos homens. Como o irmão Zhang e a sua esposa Li. Só porque testemunharam a obra de Deus nos últimos dias, os pastores e presbíteros chamaram a polícia quando souberam. O casal acabou sendo levado pela polícia, deixando 2 crianças sozinhas em casa, chorando o dia inteiro, sem ninguém para tomar conta delas. O Partido Comunista Chinês... Como essas crianças vão sobreviver? Sem os pais delas? Isso é verdade. O Partido Comunista Chinês é muito mau. O discurso do PCC sobre direitos humanos e liberdade religiosa é uma grande mentira com a intenção de ludibriar e enganar as pessoas. Ele já permitiu a liberdade religiosa? Respeita os direitos das pessoas à vida? Ele não priva as pessoas do direito à vida? Sim, é verdade. Qual foi a lei que os irmãos violaram ao pregar o Evangelho? Eles tentam ser boas pessoas que seguem o caminho certo da vida. Que motivos o PCC tinha para prendê-los? Exatamente. O PCC tem qualquer senso de moral e de justiça? Não existe justiça na China. Falar dos malfeitos do PCC me deixa com tanta raiva. Isso me deixa louca. Isso é verdade. Ela está certa. A forma como comunicou me trouxe algum discernimento. Porque o PCC ataca e persegue a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Porque ele detesta a verdade e odeia a Deus. Sim. São as raízes da resistência de Satanás a Deus. No passado, não entendíamos por que os cristãos enfrentavam perseguições e tribulações. Atribuo isso à falta de entendimento dos cristãos pelo PCC. Os cristãos são boas pessoas, que não usurpam o poder, nem ameaçam o domínio do PCC. Por que o PCC nos odeia tanto e nos persegue dessa forma? Isso é verdade mesmo. Depois que vocês comunicaram, eu entendo a verdade por trás de tudo. Graças a Deus. Esses demônios do PCC não são pessoas simples. Eles têm cérebro e ideias. Por isso, não poderiam ter agido sem refletir ao fazer essas coisas. Sim, está certo. Elas se originam da natureza demoníaca de Satanás. Amém. Tem toda a razão. Em todos esses anos de fé no Senhor, nunca houve um tempo sem prisões por Partido Comunista Chinês. Por que não vimos a essência demoníaca do Partido Comunista? Estávamos cegos à intenção por trás da resistência do Partido Comunista a Deus. Sem entender a verdade, não discerníamos as coisas. É verdade. É verdade. Isso é verdade mesmo. Eu não discerni no passado. Ouvi cegamente os boatos e mentiras do governo do PCC. E não estudei a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Eu fui tão cega e ignorante. Isso é verdade. O Partido Comunista Chinês é um regime satânico muito rancoroso em relação à verdade e a Deus. Sim. Não é à toa que o Deus encarnado encontre tanta opressão e perseguição quando ele aparece e trabalha na China. Certo. O Partido Comunista é um grupo de demônios contra Deus. Amém. Verdade. Ela está certa. Tem razão. Deve ser amaldiçoado. Maravilhosa. Sim, é desprezível. Ela tem toda a razão. Ah, não. Irmão Zong,
A polícia está vindo para o nosso local de encontro. Irmãos e irmãs, vamos sair daqui rápido. Vamos.